seja Deus. Podem ficar de pé, meus irmãos? Vamos à leitura da palavra do Senhor. O tema da minha pregação no dia de hoje é a humanidade de Jesus. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, tá? O tema da minha pregação hoje é a humanidade de Jesus. No próximo domingo pregaremos sobre a divindade de Jesus, mas hoje iremos pregar sobre a parte humana de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia. São muitos versículos que eu tenho para ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 7. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías. Eu separei aqui muitos versículos para compartilharmos com os irmãos. Minha querida vizinha está aqui hoje. Seja bem-vinda, tá, querida? Deus te abençoe muito. Minha avó também, minha tia, Deus abençoe. Deus abençoe o Rafael, que está aqui também, né, Rafael? Mais conhecido como Pi. Deus abençoe. Vamos à leitura da palavra de Deus. Isaías capítulo 7 e versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem ficará grávida. Olha que profunda essa palavra. Olha o que o profeta diz: eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, podem se assentar com a sua Bíblia em mãos. O tema da minha pregação hoje é a humanidade de Jesus. Tem pessoas que pensam que Jesus, ele é 50% homem e 50% Deus. Mas a Bíblia ensina que Jesus, ele é 100% humano, mas também 100% divino. E no domingo de hoje nós iremos pregar essa primeira parte que trata da humanidade de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele foi anunciado pelos profetas. Desde o Éden, o Senhor já havia predito a vinda de Jesus. Só que o profeta Isaías, ele foi aquele que deu mais claridade para esta vinda. No capítulo 7 e no versículo 14, talvez para a época foi um escândalo, porque o profeta Isaías diz assim: uma virgem vai ficar grávida. É algo que não tem lógica, é algo que foge da realidade, da ótica humana, da criação humana. Pois todos nós sabemos que o meio para que uma criança possa nascer é a partir da união de um homem e de uma mulher. Não tem lógica, é impossível uma virgem dar à luz, é impossível uma virgem ficar grávida. Talvez nem o profeta Isaías ele entendeu por que ele profetizou aquilo, por que ele falou aquilo, mas ele nos dá como base o texto para a nossa pregação no dia de hoje. Então, queridos irmãos, para nós entendermos como foi esse nascimento, eu preciso que você vá até o livro de Mateus, capítulo 2 e versículo de número 18. O evangelista Mateus, ele escreveu o evangelho para os judeus. Então, ele usa muitas citações do Antigo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, noiva de José, antes de se unirem, e aqui é uma linguagem eufemista, a linguagem mais clara seria antes de eles se conhecerem como casal. Diz assim: achou-se grávida do Espírito Santo.
porque aqui trata do que Isaías profetizou. Eis que a virgem ficará grávida. E aqui Mateus, ele está dizendo, e achou-se grávida do Espírito Santo. Veja só o versículo 19. Então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, resolveu abandonar Maria secretamente, porque Maria corria o risco de ser apedrejada. Imagina só, Maria era noiva, não era ainda casada, e agora Maria apareceu grávida. Qual seria o pensamento? Maria se envolveu sexualmente com outro homem que não era o seu noivo. E qual era a penalidade? O apedrejamento. Então José, a Bíblia diz que ele era um homem justo, e ele não queria trazer desonra para Maria, e não queria, obviamente, por a amar, que ela fosse apedrejada. Então o que ele fez? Eu vou deixar Maria secretamente, eu vou fugir, e ninguém vai saber de nada. Vão até pensar que foi eu quem a engravidei, e depois fugir. Mas veja só o que aconteceu, versículo 28. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O ventre de Maria, ele foi um ventre agraciado pela semente do Espírito Santo. Jesus Cristo não teve pecado, porque ele não nasceu de um nascimento normal. Ele não nasceu de um nascimento comum, ele nasceu do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Por que Jesus nasceu do Espírito Santo? Porque ele é Deus. Por que Jesus nasceu no ventre de uma mulher? Porque ele é homem e morreu pelos homens para perdoar o pecado dos homens. Então o anjo apareceu a Maria e disse: porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, e ela dará à luz um filho, e é o anjo quem dá ordem para colocar o nome. Diz assim, ó, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo deixou claro para não ter questionamento, para não ter dúvidas. Jesus não nasceu da coabitação humana. Jesus, ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Ele foi gerado no ventre de uma virgem. E eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no mesmo Mateus, só que no capítulo 2 e no versículo 13, porque Jesus não pulou etapas. Jesus, o anjo olhou para Maria e disse assim, ó, no tempo da gravidez de uma mulher, ela dará luz. Então, como homem, o corpo humano de Jesus, ele se desenvolveu no ventre de Maria. Jesus poderia já ter nascido na sua forma adulta, mas não, porque Deus, ele não quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu que há tempo de plantar e há tempo de colher, que há tempo de nascer. Então, durante 9 meses, Jesus, ele foi gerado no ventre desta mulher. Jesus também, veja só, versículo 13, precisou de cuidados, porque Jesus teve um parto normal, não tinha cesárea naquela época. Maria sentiu as contrações, irmã Gabriela. Maria, querida irmã, teve dores de parto. Maria, ela passou por todo o processo de uma mulher. Jesus teve um nascimento natural como homem, e foi assim que Deus estabeleceu. Jesus precisou do leite materno de Maria para que o seu corpo humano se desenvolvesse. Jesus Cristo precisou do cuidado de José. Nós vamos ler agora versículo 13 do capítulo 2 do livro de Mateus. Olha o que está escrito:
E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. José teve a missão de cuidar do menino Jesus. Jesus, em corpo humano, precisou dos cuidados maternos de Maria e precisou dos cuidados paternos de José. Jesus se desenvolveu como homem, por isso que ele é 100% homem, só que sem pecado. Quer ver? Abre aí no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo de número 15. O salmista Davi disse que todo ser humano é gerado em pecado por causa do pecado de Adão e Eva. Só que Jesus não é qualquer ser humano. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14: eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Abre aí Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata de quem é Jesus. Jesus é humano, mas Jesus é divino. Jesus é humano, mas Jesus não tem pecado. Quer ver? Hebreus capítulo 4 e versículo de número 15 diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Paulo está dizendo: nós não temos um sumo sacerdote como os sumos sacerdotes da descendência de Levi, que não sabiam o que o seu semelhante sentia. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado como nós, mas sem pecado. Então ele deixa claro que o homem Jesus não tem, nunca teve e nunca terá pecado. Jesus Cristo se fez pecado para morrer pelos pecadores, mas está escrito sem pecado. Então Jesus, ele passa por todo o processo normal ou anormal de uma mulher que gerou, que deu à luz, que concebeu. E o detalhe: o Filho de Deus, ele é concebido em uma manjedoura. A Bíblia diz que José e Maria foram para Belém. As estalagens ou os hotéis da época estavam todos cheios, e a Bíblia diz que o que restou para eles foi a manjedoura, e foi lá que o Filho de Deus foi concebido. Jesus precisou da amamentação, precisou dos cuidados de José, mas Jesus, ele também foi crescendo. Quer ver? Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 2 e versículo 40. Jesus cresceu normal, mas divino. Ele passou por todos os processos. Quando Paulo diz assim, ó: e ele suportou as nossas tentações, para Jesus tomar o nosso lugar, ele precisava passar exatamente por tudo que o ser humano passa desde o seu nascimento. Então veja só, livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 40. Olha o que Lucas, ele escreve a respeito de Jesus. Veja só, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja só, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vai lá para o versículo de número 51 do capítulo 2. Olha o que diz:
além de Jesus, o menino Jesus, crescer em sabedoria, ele também, veja só, olha o que ele fez, versículo 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes obediente, e sua mãe Maria guardava no seu coração todas as coisas, e crescia Jesus em sabedoria, e estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Jesus, ele era obediente a Maria, porque a Bíblia diz que Jesus, ele se perde dos seus pais. Aliás, Jesus não se perdeu, ele quis ficar em Jerusalém, e os seus pais, depois de 3 dias, deram falta dele, voltaram para Jerusalém e viram o menino Jesus de 12 anos de ano, no meio dos doutores, ensinando eles. E aí Lucas escreveu que Jesus era obediente aos seus pais. E Lucas também diz que Jesus crescia em estatura, ou seja, o corpo de Jesus Cristo se desenvolvia. O corpo de Jesus, ele crescia. E Jesus também crescia em respeito diante do Pai e diante dos homens. Ou seja, Jesus vivia de forma divina perfeitamente, mas também vivia de forma humana perfeitamente, e como disse Paulo, sem pecado. Então Jesus, ele não quebrou nenhuma etapa. Quer ver? Olha a visão das pessoas a respeito de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6 e versículo 3. Olha a visão do povo, olha o que as pessoas pensavam a respeito de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 6 e versículo 3. Jesus cresceu em estatura, o corpo dele se desenvolveu e chegou uma idade. E o que aconteceu? Jesus arrumou um emprego. Olha o que está escrito, versículo 3. Não é este o carpinteiro, Jean, ou o fazedor de móveis? Temos um irmão aqui que faz móveis. Não é esse o carpinteiro da época, não era aquele que carpia, mas é aquele que fazia móveis. Não é esse o fabricante de móveis, ou não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha a humanidade de Jesus aí. Aí ele continua: e não estão aqui conosco as suas irmãs? Veja só, uma vida humana em que Jesus era filho de Maria, mas filho de Deus, e cuidado e criado por José. Jesus tinha irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que enquanto Jesus estava no ventre, José e Maria não se relacionaram, somente depois do nascimento de Jesus. E ele teve irmãos por parte de Maria. E Marcos, que foi discípulo de Pedro, até dá o nome deles: Tiago, José, Judas, Simão. Inclusive Tiago escreveu a carta de Tiago e se tornou líder da igreja de Jerusalém. E Judas escreveu também a carta de Judas, que trata do combate aos falsos profetas. Então o Jesus humano tinha uma vida normal. Foi criança, cresceu, se desenvolveu, teve um trabalho, tinha irmãos. Quando atingiu a idade de 30 anos, foi batizado. João Batista não queria batizá-lo, mas ele disse assim: é a vontade de Deus que eu me batize, porque a partir de agora eu estou tomando a forma de homem, eu estou tomando o lugar do homem, cumpra-se a vontade de Deus. Então a vida humana de Jesus Cristo foi uma vida normal. Quer ver? Mateus capítulo 4, foi normal. E versículo 2, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 2. Veja só o que Mateus ele diz. Mateus capítulo 4 e versículo de número 2. Diz assim, ó:
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Jesus humano teve fome. O Jesus humano, em João capítulo 18, diz que ele teve também sede. Jesus teve fome. Jesus de forma humana. Jesus, quer ver? Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 4 e versículo 6. O mesmo Jesus que teve fome, o mesmo Jesus que foi amamentado, o mesmo Jesus que foi cuidado por José, o mesmo Jesus que foi concebido em uma manjedoura, o mesmo Jesus que teve todas essas coisas como homem. Abre aí capítulo 4 e versículo 6 do Evangelho de João. Olha só o que está escrito. É o mesmo Jesus que, diz assim, ó, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava cansado. Jesus teve fome e Jesus, João está dizendo, ficou cansado. Jesus, ele foi pelo caminho de Samaria e ele para no poço de Jacó, porque ele estava cansado como homem, como humano. Quer ver outra coisa? Abre a sua Bíblia aí no livro de João, Mateus capítulo 8, versículo 24. Eu estou tratando da natureza humana de Jesus. Mateus capítulo 8 e versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8 e versículo 24. Diz assim, versículo 23 a partir. E entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar sobreveio uma grande tempestade, e o barco era agitado pelas ondas, e Jesus estava dormindo. Jesus teve fome em Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus esteve cansado em João capítulo 4, versículo 6. E Jesus dormiu em Mateus capítulo 8, versículo 24. A humanidade de Jesus, a parte em que ele assumiu o nosso lugar, a parte em que ele assumiu a nossa posição. Jesus tomou o nosso lugar, só que sem pecado. Jesus, ele passou por emoções, ele sentiu as nossas emoções. Quer ver? Abre em João capítulo 11. Você que tem a Bíblia, João capítulo 11 e versículo 35. Você que tem a gloriosa e bendita palavra de Deus, versículo 35 diz assim, no versículo pequeno: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus ficou cansado. Jesus teve fome. É a natureza humana de Jesus que se revelou. A Bíblia diz que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Jesus, depois de 4 dias, vai até Betânia. Quando ele olha para Marta e para Maria, ele se compadece. Parte humana, sentimento. E está escrito: Jesus chorou. Parte humana de Jesus. Jesus teve que lidar com fome, sede, cansaço. Jesus teve que lidar com emoções, o choro. Jesus também se alegrou. Quer ver? Abre aí Lucas 10, 21. Jesus, ele teve todas as emoções que nós temos, só que sem pecado. Jesus nunca pecou, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o nosso Salvador. Lucas capítulo 10 e versículo de número 21. Olha, nós lemos em João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Agora nós vamos ver Lucas escrever no versículo 21, diz assim, ó: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo.
A alegria é uma emoção. Se alegrou Jesus no Espírito Santo. E olha o que ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Alegria, dona Nadir. Jesus sentiu alegria, porque Jesus, ele se fez homem. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, escreveu: sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes tendo assumido a forma de homem. Jesus de Nazaré, Jesus o carpinteiro, Jesus filho de Maria, Jesus filho de Deus, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Salvador se fez homem. Eu estou passando para você todas as características da vida humana de Jesus Cristo, para nós encerrarmos, nos encaminharmos para o fim. Vira um pouco as páginas, vai no capítulo 7 de Lucas, e no versículo de número 9, Lucas 7, versículo 9, diz assim: e ouvindo isto, Jesus ficou surpreso, sendo Deus, mas sendo homem, ficou surpreso. E ouvindo isso, ficou surpreso. Como pode ter tanta fé em uma pessoa? Ficou surpreso. Veja aqui, que homem perfeito, o homem de Jesus. Não há uma distinção: Jesus o homem e Cristo Deus. Não é Jesus Cristo. O apóstolo João, combatendo uma heresia do agnosticismo, ele disse assim: ó, mentiroso é todo aquele que diz que Jesus não é o Cristo. Porque a heresia dos agnosticistas era que a matéria é ruim, o Espírito é bom. Logo, Jesus era pecador e o Cristo era a sua parte da alma, a sua parte do Espírito era o Salvador. E João combate eles. João diz assim: não tem um que é Jesus e um que é o Cristo. Jesus é o Cristo. O homem Jesus é também o Cristo divino. O homem Jesus é também o Filho de Deus. O homem Jesus, ele tem, porque talvez um leigo pense assim, que Jesus era metade. Não, Jesus era 100% um, 100% o outro. Jesus é Deus. E Jesus se fez homem, queridos irmãos, para morrer pelos homens. Jesus se fez homem para morrer como o Cordeiro de Deus. E eu vou encerrar minha pregação lendo o último capítulo, Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. O homem Jesus teve tristeza, o homem Jesus teve angústias, o homem Jesus chorou, o homem Jesus dormiu, o homem Jesus sentiu fome, o homem Jesus sentiu sede, o homem Jesus ficou cansado, o homem Jesus sentiu tristeza. Mateus capítulo 26 e versículo de número 36. Oh, aleluias! Diz assim a palavra do Senhor: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E o meu corpo se arrepia, porque o homem Jesus era também um homem de oração. Assentai-vos aqui, eu estou todo arrepiado, enquanto eu vou ali orar. Aí ele continua: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se
e a angustiar-se muito. O homem Jesus sentiu tristeza. Não pensa você que só você sentiu tristeza. O homem Jesus ficou com a sua alma angustiada, entristeceu-se muito, ficou angustiado. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui comigo, porque eu preciso da companhia de vocês. O homem Jesus também precisou de um ombro amigo. O homem Jesus precisou de uma ajuda para carregar a sua cruz. Fiquem aqui comigo, vigiem comigo. O homem Jesus, indo um pouco adiante, se prostrou e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O homem Jesus, na parte humana, ele ficou angustiado ao contemplar os sofrimentos que ele teria que passar por amor do ser humano. Então ele pede: se possível for, passa de mim este cálice. Aí ele continua: mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o homem Jesus continua, e ele vai orar pela segunda vez. E indo pela segunda vez orar, ele disse: Pai, se não pode passar esse cálice sem que eu beba, cumpra-se a tua vontade. E o homem Jesus continua, e voltando achou os discípulos novamente dormindo, porque eles estavam cansados. E deixando-os de novo, ele foi orar pela terceira vez. Veja que na hora da angústia, Jesus orou 3 vezes. É na hora da dor que você tem que orar. É na hora da dor que você tem que chorar. Bendita é a dor que te leva para a dependência de Jesus. Bendita é a dor que te faz chorar aos pés de Jesus. Bendita é a luta que te leva à dependência do Senhor e te faz entender que você não é nada sem Ele. E orando pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eu vou encerrar com o último capítulo e versículo, porque Jesus acaba de dizer: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Mateus capítulo 16, versículo 21. O último capítulo e o último versículo diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, sofrer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Deus não morre, o homem morreu pelos nossos pecados. Quando Jesus disse no último versículo que lemos, no capítulo 26 de Mateus, que o Filho do Homem será entregue aos pecadores, era para se cumprir o que ele acabou de dizer: o Filho do Homem será morto, porque o homem Jesus, sem pecado, morreu pelos pecadores. Sem pecado, morreu pelos que cometeram pecado. Sem culpa, morreu pelos que tinham culpa. Tem um poema muito famoso que diz assim: ainda que todas as árvores fossem pincéis, e ainda que todo o oceano fosse tinta, não tinha como descrever e escrever o grande amor de Jesus Cristo ao se entregar pelos pecadores. Fique de pé, por gentileza, e dê uma salva de palmas e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos. Rodrigo, vamos cantar?
Vamos cantar, levanta as suas mãos aos céus. Feche os teus olhos agora. Liga o seu pensamento em Deus. E nós iremos cantar ao Senhor, porque lá na cruz Ele se entregou por nós. Nós nos encaminhamos para o fim, mas levante suas mãos agora. Feche os teus olhos e agradeça a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você. Agradeça a Ele pela sua graça. Diga obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Agradeça a Ele. Eu vou chamar o presbítero Mateus. O presbítero, vem cá, presbítero Mateus, orar comigo. Levanta as suas mãos aos céus. Vamos orar ao Senhor. Levanta as suas mãos. Agradeça a Ele. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Enquanto isso, o servo de Deus se prepara para cantar. Diga obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Agradeça ao Senhor. Ó Deus, nós rendemos graças ao seu santo nome, Deus, por tudo que o Senhor é e representa a vida de cada cristão. O Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que venceu a morte. E nós te agradecemos por todos os sacrifícios que fizeste pela vida de cada um de nós, pecadores, falhos, miseráveis diante de Deus. Mas o Senhor é aquele que nos faz, ó Senhor, transformados. E o Senhor nos tira do lamaçal do pecado para fazer filhos. Filhos, meu Deus, que seguem e obedecem nos caminhos do Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de morte, pelo sacrifício, Senhor, que o Senhor se fez pecado para morrer pelo pecador. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós, Senhor. Levante as suas mãos bem alto para nós encerrarmos. Cante ao Senhor, aleluias. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. cante ao Senhor, oh, aleluias. Como cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Levante as mãos, cante para encerrar. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. pecados castigados em Jesus. Foi ali Pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. levante as suas mãos aos céus. Presbítero Anderson, sobe aqui no altar, querido. Faz essa oração, por favor, para nós encerrarmos. Depois dessa oração, eu vou pedir para você abraçar no mínimo 3 pessoas e dizer que a ama no Senhor Jesus. Com as mãos levantadas, ore ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante da tua casa, Senhor, finalizando mais um culto, Senhor Jesus. Senhor, queremos te pedir a tua bênção para a tua igreja, Senhor. Queremos te pedir provisão sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, céus abertos para que cada um aqui se encontra, aquele que não pôde vir também, Pai. Senhor, vai de encontro a essa casa agora, desse homem, desta mulher. Vai de encontro a este filho, a esta filha agora, meu Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus, a poder no teu nome, Jesus. Alcança agora o aflito, meu Pai. Alcança agora o oprimido, Senhor Jesus. Alcança aquela pessoa que está precisando de uma cura, de um milagre, meu Deus. E manifesta agora a tua cura sobre a tua igreja, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder agora sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos ter uma semana abençoada. Que possamos ter um dia
dia abençoado, Senhor. Um dia cheio da tua presença, cheio da tua graça, do teu amor. Revestido, meu Pai, com as tuas armaduras, Senhor Jesus. Protegido pelas tuas mãos, pela tua graça, pelo teu poder, meu Pai. Então, Senhor, vai de culto. Entregamos este culto nas tuas mãos. Entregamos, meu Pai, tudo nas tuas mãos. Que seja feito conforme a tua vontade, meu Pai. Hoje, para todo sempre. E toda a igreja diz: Amém. Queridos irmãos, está escrito assim em Lucas 10, 21. E Jesus alegrou-se no Espírito. Eu posso sentir o que Jesus sentiu, porque é a mesma alegria que eu estou sentindo. Meu dia começou às 6 da manhã na oração das 6. E eu estou encerrando agora, consagrando a Deus o meu jejum. Depois de ter pregado sobre o Filho de Deus, na companhia dos meus irmãos em Cristo, eu posso dizer: eu estou alegre no Senhor Jesus. Aleluia, levante a sua mão e dê glória a Deus. Abrace 3 pessoas, diga que você a ama. Fala assim: que Deus te abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.